Sabe aquele tipo de trabalho em que um segundo de distração pode ser fatal? Pois é, no direito trabalhista brasileiro isso tem um nome: periculosidade. E não, a gente não está falando de um trabalho que é só cansativo ou estressante. A gente está falando de risco de vida mesmo. Então, bora entender o que é isso na prática e como a lei lida com quem enfrenta esse perigo todo dia. Pode até parecer uma pergunta meio aleatória, né? Mas a resposta vai direto ao ponto. Tanto o frentista quanto o motoboy têm profissões que a lei considera oficialmente perigosas. E isso significa que o risco que eles correm todos os dias tem que ser de alguma forma compensado. A definição oficial é essa aí: periculosidade. Olha, não é sobre algo que vai fazer mal aos pouquinhos com o passar dos anos. Não é desgaste, é sobre o risco do agora. Sabe? A chance de um acidente grave, até fatal, acontecer de uma hora para outra num piscar de olhos. Beleza. Então, para a gente entender tudo isso direitinho, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, o que é esse tal de risco iminente? Depois, qual a diferença entre periculosidade e insalubridade? Aí a gente vê quem tem direito a esse adicional, como é que se comprova esse risco, como é feito o cálculo dos 30%. E para fechar, vamos falar um pouco sobre o que isso muda na segurança da empresa como um todo. Então vamos começar com o ponto mais importante de todos, a essência da coisa. Periculosidade é sobre o perigo imediato. Não é sobre o que pode acontecer daqui a 10 anos. É sobre o que pode acontecer no próximo minuto. É a possibilidade de um evento, súbito e com consequências graves. Pensa só num eletricista mexendo com alta tensão. Ou alguém que trabalha com explosivos. O perigo ali não está em ficar exposto por 8 horas seguidas. O perigo está no fato de que um único segundo de erro pode ser o último. É essa natureza, sabe? Aguda, instantânea, que define a periculosidade. E agora a gente chega num ponto que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente. Periculosidade e insalubridade. Os dois nomes parecem falar de trabalho ruim, né? Mas na lei são coisas bem diferentes. A diferença é super importante. Pensa assim, periculosidade é o risco de uma explosão, um choque elétrico, algo que acontece na hora. Já a insalubridade é aquele dano que vai minando a saúde aos poucos, sabe? Tipo trabalhar anos num lugar com muito barulho e ir perdendo a audição. E aqui vem um detalhe fundamental. A pessoa não pode receber os dois adicionais ao mesmo tempo. Ela tem que escolher um, geralmente o que for maior, o que for mais vantajoso financeiramente. Tá bom, mas então, quem é que tem direito a esse adicional? Isso não é uma coisa de achar que o trabalho é perigoso, não. A lei é bem clara e tem uma lista bem específica. E essa lista está numa norma oficial, a chamada NR16, a norma regulamentadora número 16. É basicamente a bíblia do assunto. É lá que está escrito preto no branco quais atividades são consideradas perigosas. E quem está nessa lista na prática? Bom, a gente está falando de gente que trabalha com explosivos, com produtos inflamáveis, tipo frentista no posto, pessoal que trabalha com radiação, com eletricidade em alta tensão. Também entram os vigilantes, seguranças e os motoboys, que foi uma inclusão mais recente na norma. Todos eles estão lá cobertos pela NR16. Ok, mas como é que se bate o martelo para dizer que um trabalho é perigoso de verdade? Não é no achismo. Para isso, existe um processo bem formal que precisa de uma análise técnica super detalhada. Quem faz isso é um perito, normalmente um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. O processo tem basicamente 3 etapas. Primeiro, ele vai até o local, inspeciona tudo, vê como as coisas funcionam na vida real. Depois, ele analisa a papelada da empresa, documentos técnicos, como o LTCAT, que já é um laudo sobre os riscos do ambiente. E por fim, com tudo isso em manos, ele escreve o laudo pericial. E é esse laudo que é a prova final, o documento que diz: sim, aqui existe periculosidade. No final das contas, é esse laudo técnico que manda em tudo. É com base nele que um juiz ou a própria empresa vai decidir se paga ou não o adicional. Por isso que o trabalho desse perito tem que ser muito sério, muito técnico e, claro, totalmente imparcial. Beleza. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber: o dinheiro. Como funciona essa compensação financeira para quem se expõe a tanto risco? O número mágico é esse aí, 30%. Esse é o valor do adicional de periculosidade. Mas atenção, porque tem um detalhe super importante aqui. É 30% sobre o salário base, ou seja, aquele salário que está registrado na carteira. Não entra na conta gorjeta, bônus, participação nos lucros, nada disso. É 30% do salário base. E esse valor a mais, claro,
Vai refletir no cálculo das férias, do 13º, do FGTS, em tudo. Para ficar bem claro, vamos fazer uma continha rápida. Imagina um salário base de R$ 2.500. O adicional de periculosidade vai ser de R$ 750 todo mês. Então, o salário bruto dessa pessoa, antes dos descontos, sobe para R$ 3.250. Mas, olha, seria um erro pensar que a periculosidade é só sobre pagar um dinheiro a mais. Essa análise toda, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa para a segurança da empresa inteira. Pensa bem, quando uma empresa recebe um laudo desses, ela não está só recebendo uma conta para pagar. Ela está recebendo um raio-x dos seus pontos de risco. Aquele documento mostra exatamente onde o perigo mora. E uma empresa inteligente usa isso como um mapa para melhorar a segurança, para investir em treinamento, para criar barreiras de proteção. É uma oportunidade de evitar acidentes sérios e problemas legais lá na frente. No fim do dia, a história é essa aí, né? Uma gestão de riscos bem feita protege vidas e fortalece a reputação da empresa. Não é só sobre cumprir a lei, é sobre cuidar do que a empresa tem de mais importante, que são as pessoas, e de quebra, ainda construir uma imagem de empresa séria e responsável. E para a gente fechar, fica essa provocação para pensar. Depois de tudo isso que a gente viu, de proteger a vida de uma pessoa até evitar um problemão judicial para a empresa, a segurança é só um custo obrigatório no orçamento ou é um investimento inteligente no futuro do negócio e principalmente das pessoas? A resposta parece bem óbvia.